investindo para continuar melhorando. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao meio ambiente e à preservação ambiental. Dom João Portela é o novo bispo da Diocese de Petrópolis. A posse está marcada para o dia 9 de março, às 8h30 da manhã, na Catedral São Pedro de Alcântara, e que vai contar com a presença de todo o clero e bispos da Regional Leste 1. A passagem de carretas vai interditar a descida da Serra de Petrópolis na madrugada do dia 2 de fevereiro. A orientação é os motoristas evitarem congestionamentos durante a operação. Moradores do conjunto habitacional Sérgio Fadel estão há um ano pedindo pela manutenção dos hidrômetros da Águas do Imperador. E as empresas têm até hoje para optar pelo Simples Nacional. O Estado do Rio de Janeiro consolidou a posição como um dos principais polos geradores de empregos formais no Brasil, ao encerrar 2023 na segunda posição no ranking nacional, com a criação de 160.570 novos postos de trabalho ao longo do ano. O diálogo com o objetivo de apresentar soluções e ações para preservar o meio ambiente e contar com a parceria da população. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo, pela TV Correio da Manhã, em Petrópolis, Teresópolis, Três-Rios, Patidalferes, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo. E para você aí que também nos acompanha pelas nossas redes sociais, TV Correio da Manhã no Facebook, no YouTube, muito obrigado também pela sua presença, pela sua audiência. Se você não está acompanhando ao vivo, muito obrigado também para você que está acompanhando então a nossa reprise ou também acompanhando pelas nossas redes sociais, né? Fica arquivado, você consegue ver a qualquer momento pela tela do seu tablet, celular ou computador a programação completa da TV Correio da Manhã. A gente começa a edição de hoje falando sobre uma novidade em relação a Petrópolis. Dom Joel Portela Amado, de 69 anos, é o novo bispo da Diocese de Petrópolis, conforme a publicação e anúncio do Vaticano na manhã desta quarta-feira. E tem como lema de seu episcopado o seguinte: tudo para todos em favor do Evangelho. A posse está marcada para o dia 9 de março, às 8h30 da manhã, na Catedral São Pedro de Alcântara, com a presença de todo o clero e bispos da Regional Leste 1. Em sua primeira palavra ao povo da Diocese de Petrópolis, Dom Joel Portela agradeceu ao Papa Francisco a nomeação. Ainda na mensagem fez um pedido: aquele que eu aprendi com o Papa Francisco, rezem por mim. E afirmou ainda que a Diocese de Petrópolis, presente de Deus tão carinhosamente
preparado para mim presente bem maior para o que eu mereço desde quando eu soube da nomeação. Vocês já fazem parte das minhas orações, foi uma das falas, inclusive, do novo bispo de Petrópolis. Atualmente, ele é o presidente da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, a CNBB. Era bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e foi secretário-geral da CNBB no período de 2019 a 2023, com destaque para a atuação e animação pastoral da Igreja no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Dom Joel nasceu no Rio de Janeiro no dia 2 de outubro de 1954. Estudou filosofia no Instituto Alusiano da Companhia de Jesus e teologia na Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, onde fez o doutorado em teologia. Cursou ainda a Faculdade de Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e foi ordenado presbítero no dia 12 de outubro de 1982, também no Rio. Em 2023, durante a Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Joel Portela foi eleito para presidir a Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para o quadriênio de 2023 a 2027. Muita boa sorte e seja muito bem-vindo, então, ao novo bispo, Dom Joel Portela, aqui a Petrópolis. Falando agora um pouquinho sobre trânsito, carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida em operação que está prevista para ocorrer na madrugada do dia 2 de fevereiro, ou seja, de quinta para sexta-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão da pista de descida vai exigir a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102, no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem a passagem pela pista de subida, de traçado quase centenário. As equipes da Concer e também da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que pode ser adiado se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. De acordo com a Concer, é necessário programar a viagem e evitar retenções no trecho da rodovia durante a operação especial. E para obter as informações atualizadas sobre as condições de tráfego na BR-040, o usuário pode ligar para a central de atendimento em 0800 282 0040. Além disso, há também os telefones e redes sociais, como o Facebook Concer e o WhatsApp da Concer com DDD 21 99724 2655 para o pedágio da Concer. E aí você pode ter então essas informações. Além disso, também você pode ligar para tanto o pedágio aqui em Petrópolis, né, mais especificamente de Duque de Caxias, e também de Areal, no sentido Juiz de Fora. Moradores do conjunto habitacional Sérgio Fadel, na região de Samambaia, em Petrópolis, está na tela inclusive aí para você, estão há mais de um ano, veja só, pedindo pela manutenção dos hidrômetros da Águas do Imperador. De acordo com os moradores, os hidrômetros estão soltando da parede e a preocupação é que o serviço seja interrompido. Olha ali as rachaduras que a gente viu na tela, né? Gravíssimo, e a preocupação deles é enorme. A situação afetou inclusive o valor final da conta de água de uma das moradoras da região, que antes do problema a conta ficava em torno de R$30, mas desde então ultrapassa R$100. A situação começou com pequenas rachaduras e ao longo desse um ano se agravou ainda mais. A preocupação dos moradores é que este problema se torne ainda maior, como por exemplo a interrupção do fornecimento de água. O bloco 3 do Sérgio Fadel já soma inúmeros protocolos com a Águas do Imperador. Os moradores já entraram em contato diversas vezes por meio de telefone e inclusive presencialmente com um dos protocolos. E tinha como promessa para ser resolvido ainda na última terça-feira. A concessionária Águas do Imperador informou que uma equipe será enviada ao local nesta quarta-feira
para executar os reparos necessários. E você viu ali na tela, né? Impressionante a preocupação dos moradores em relação a isso, ainda ter que pagar a mais por conta de um erro que não é de sua responsabilidade. Eu quero saber se a Águas do Imperador vai ressarcir o cliente por conta dessa situação. A gente acompanha aí esse cenário delicado, diversas rachaduras ali da região, na região do hidrômetro, e se tem algum vazamento de água e está chegando essa conta para o consumidor. Ele vai ter que arcar com esse prejuízo, mesmo não sendo de responsabilidade dele? Existe algum critério para a manutenção dos hidrômetros em Petrópolis? Quem é que realiza a fiscalização do serviço que é prestado pela Águas do Imperador? Qual é a secretaria que vai ficar responsável por isso, ou que tem isso como demanda? A princípio, a gente vê que parece que nenhuma, afinal, há 1 ano os moradores pedem esses reparos. E são questões simples. Parece que a população tem que, todas as vezes, quase que implorar para conseguir determinado serviço, e algo que não é algo extraordinário, é algo que é obrigação, é o mínimo a ser feito. A população paga e é direito dela ter acesso à água. E ainda mais se paga mais por um problema da própria concessionária. A gente vai continuar acompanhando para realmente averiguar se a Águas do Imperador vai até a localidade nessa quarta-feira, para então trazer a atualização aqui para você que está nos acompanhando. Mudando de assunto, mas é uma outra preocupação e que continua acontecendo, o Diário Oficial da Prefeitura de Petrópolis permanece atrasado. Nesta quarta-feira, a equipe do Correio Petropolitano acessou o portal da Prefeitura e a última publicação é de quinta-feira da semana passada, ou seja, 1 semana em atraso. A nossa equipe tantas vezes questiona a Prefeitura de Petrópolis em relação ao Diário Oficial e também em relação aí à transparência por parte do poder público. Vale lembrar que, inclusive, até no início desse ano, o reajuste na tarifa de água foi autorizado pela Prefeitura de Petrópolis, no entanto, só entrou em vigor no dia 8 de janeiro, porque o Diário Oficial do dia 1º de janeiro foi publicado somente no dia 8. E a gente vê que está acompanhando aí, durante todo o mês de janeiro, o Diário Oficial de Petrópolis completamente atrasado na publicação. Nossa equipe vai continuar cobrando esclarecimentos da Prefeitura de Petrópolis em relação ao Diário Oficial e a publicação do documento. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco com mais informação para você, a participação dos nossos repórteres ao vivo e, é claro, a previsão do tempo. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui
dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, e a gente já começa esse bloco, claro, trazendo para você a previsão do tempo. O nosso repórter, o Eric Portela, já está a postos para trazer para a gente a atualização em relação à previsão do tempo.
Eric, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. E, inclusive, tem alerta de tempestade, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, o aviso de tempestade que eu falei sobre ele ontem continua ativo. Ele cobre as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país e seu grau de severidade continua em perigo potencial, que é o nível 1. O alerta informa que há probabilidade de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Seu fim está previsto para dia 2 de fevereiro, como eu comentei ontem. E um novo alerta foi divulgado hoje, dia 31 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O aviso também é de tempestade, só que dessa vez com grau de severidade em perigo, que é o nível 2. Inicialmente, ele está localizado sobre o estado do Rio de Janeiro, nas regiões metropolitana, serrana, norte e baixada litorânea. Com chuva prevista de 20 a 30 milímetros por hora, um pouco mais forte que o primeiro alerta, o alerta termina hoje mesmo, mas podendo sofrer modificações. Hoje aqui em Petrópolis a temperatura tem diminuído, os petropolitanos puderam sentir isso e pode chover em alguns pontos da cidade, então não deixe de levar o guarda-chuva se for sair de casa. Bem, agora vamos à previsão do tempo para quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Olhando aqui para o nosso telão, vocês já podem perceber que há sim probabilidade de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de muitas nuvens no céu, declínio na temperatura e pancadas de chuva isoladas a qualquer hora do dia. Com ventos fracos, os termômetros vão marcar mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de chuva. O dia será nublado e há possibilidade de trovoadas isoladas durante a tarde e a noite. A temperatura mínima se mantém estável, enquanto a máxima passa por ligeiro declínio. Sendo assim, os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a quinta-feira será de grande acumulado de nuvens no céu, probabilidade de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas. Com ventos fracos e ligeiro declínio na temperatura, os termômetros da cidade vão variar entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a temperatura também deve cair. O dia será de tempo nublado, muitas nuvens no céu e chuva isolada a qualquer hora do dia. Os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 28 graus. A quinta-feira, em Pati do Alferes, será de pancadas de chuva isoladas. O município vai passar por ligeiro declínio na temperatura, variando entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Agora, para finalizar, em Três Rios, também há probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. A quinta-feira será marcada por muitas nuvens no céu, ventos fracos e, mais uma vez, declínio na temperatura, que deve variar entre mínima de 22 e máxima de 29 graus. Richard, com toda essa previsão de chuva para o início do mês, é importante lembrar que, em caso de emergência, a população não deve hesitar em entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, pelo número 199. Com certeza, Eric, esse momento agora de chuvas mais fortes, de tempestades, como a gente sempre noticia, é sempre importante manter realmente os cuidados, a atenção aos alertas que são emitidos pelos órgãos oficiais e, claro, que tomar a medida adequada nessas situações. A gente sabe que em alguns casos a moradia, a casa, os utensílios são questões que as pessoas às vezes constroem durante toda a vida, mas num caso de emergência, nenhum outro objeto vale mais do que a vida. Então, se você, por exemplo, mora em alguma localidade e de risco, foi emitido o efeito sonoro, a sirene, procure um ponto de apoio, vá para um local seguro. É sempre muito importante a gente trazer essa orientação para a população, Eric, justamente por conta dessas previsões que a gente tem noticiado. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você, a gente volta amanhã com a previsão do tempo. Eu que agradeço, Richard, até amanhã. Dando continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate, termina nesta quarta-feira, dia 31,
o prazo para que micro e pequenas empresas façam a opção pelo Simples Nacional, o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. De acordo com a Receita Federal, este ano são esperados cerca de 1.100.000 novos participantes. Para participar é necessário que o empreendimento comprove a regularidade fiscal, como o recolhimento de tributos trabalhistas e previdenciárias, conforme previsto em lei. Caso haja alguma irregularidade, o próprio sistema de adesão ao regime no Portal Simples Nacional aponta a pendência. Para isso, basta que o contribuinte escolha então a opção acompanhamento da formalização da opção pelo Simples Nacional. Não é possível acessar o relatório de pendências, que reúne então ali as observações e instruções para resolver as irregularidades, como formas então de você terminar esse processo todo e de parcelamento e também de transações ofertadas pela Receita Federal. O prazo regulamentar vale para empresas que já estão em atividade e ainda não são optantes, e após a confirmação tem efeito retroativo até o dia 1º de janeiro de 2024. Os contribuintes que já estão no Simples Nacional desde 2023 não estão sujeitos, então, a esse prazo. Ainda abordando um pouco em relação aí a questões econômicas e também de obrigações, a taxa média da desocupação em 2023 ficou em 7,8%. Esse resultado anual é o menor desde 2014, quando o indicador marcou 7%. O dado faz parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a PNAD contínua, e que foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A Adriana Berenguer, gerente e coordenadora da pesquisa, comenta e analisa os dados obtidos em relação ao ano de 2023. No quarto trimestre agora de 2023, a PNAD contínua registrou uma taxa de desocupação de 7,4%. O que representa um contingente de 8 milhões de pessoas procurando trabalho aproximadamente. Essa taxa de 7,4% representa uma queda significativa em relação ao terceiro trimestre de 23, como também ao mesmo trimestre do ano de 2022. Inclusive, essa taxa de 7,4% agora no quarto trimestre é a menor taxa para esse período, para um quarto trimestre desde o ano de 2014. A queda da desocupação ela foi impulsionada por um aumento expressivo do número de trabalhadores, que em um trimestre expandiu em aproximadamente 1 milhão de pessoas a mais na condição de ocupado, e essa ocupação ela foi puxada por diversas atividades, seja indústria, comércio, transporte, outros serviços também e os serviços domésticos, mostrando, portanto, que várias atividades responderam com o crescimento da ocupação nesse quarto trimestre de 23. Lembrando, o quarto trimestre do ano, isso aí de uma forma geral, tem esse costume de ter um aumento ali na contratação de fato, devido não só às festas de fim de ano, mas esse período de férias, em que a demanda, principalmente do comércio, do turismo, do setor de hotelaria, por exemplo, aumentam significativamente. E aí você tem ali essas necessidades de contratação, às vezes freelance, às vezes de uma contratação realmente até de carteira assinada, mas temporária. O importante é que esses cargos gerados no fim do ano de 2023, eles não sejam desvencilhados ali, ou então que aquele trabalhador perca a sua vaga devido aí à queda que é comum, como a gente sabe, no início do ano e também ao longo desse primeiro trimestre de 2024. A gente vai, claro, continuar trazendo essas atualizações aqui e também as taxas em relação ao desemprego do país. O estado do Rio de Janeiro, em contrapartida, a gente está falando aqui justamente sobre esse aumento do número de pessoas empregadas.
o estado do Rio de Janeiro se consolidou na posição como um dos principais polos geradores de empregos formais no Brasil, ao encerrar 2023 na segunda posição no ranking nacional, com a criação de 160.570 oportunidades de trabalho ao longo do ano. O valor do salário médio de admissão no Rio de Janeiro em 2023 também foi o segundo maior, de R$ 2.131,14, atrás apenas de São Paulo. Os dados desse levantamento são do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foi divulgado na última terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com a análise do Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, todas as 8 regiões do Rio de Janeiro apresentaram saldos positivos em 2023, com destaque para a Metropolitana, Médio Paraíba e a Baixada Litorânea. Além disso, os municípios que são eles, com destaque positivo, então, Rio de Janeiro, a capital, Magé, Macaé, Itaboraí e Duque de Caxias, que lideram a geração de novas oportunidades de trabalho. Inclusive, nós trouxemos ontem aqui as oportunidades também do Balcão Online de Petrópolis. A gente vai trazer também ainda ao longo dessa semana as vagas oferecidas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a CETRAB. Não deixe, então, de se capacitar, buscar novos cursos e assim você conseguir uma vaga ainda em 2024, caso você ainda esteja aí na busca por uma oportunidade de emprego. A Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de qualificação profissional nas modalidades de ensino à distância EAD e presencial. As inscrições terminam no dia 8 de fevereiro para o EAD e presencial amanhã, dia 1º, em parceria com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, a CECIERJ. São mais de 6.800 vagas disponíveis, sendo 343 para a qualificação profissional presencial na unidade de Teresópolis. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e o nível de escolaridade exigido também pode variar, sendo necessário verificar então as informações específicas no site da FAETEC. O sorteio e a divulgação do mesmo vão ser divulgados na próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro. O período de matrícula será então a partir do dia 6 até o dia 9 de fevereiro e também dos dias 19 ao dia 20. A matrícula para aproveitamento de vagas pode ser feita nos dias 22 e 23 de fevereiro e as aulas começam no dia 26 do mesmo mês. A FAETEC Teresópolis fica na rua Ulisses Ferreira Souza, número 2, na lateral, na Avenida Presidente Roosevelt, na Barra do Imburri. O telefone para mais informações, tirar dúvidas e também sobre as vagas, você pode ligar pelo DDD 21 2641 4330. Vamos à Volta Redonda, conversar com a nossa repórter, a Ana Luísa Rossi, ela que vai trazer informações para a gente da região sul-fluminense. Ana, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Afinal, qual que é a atualização de hoje? Olá, Richard, boa tarde. Faltando 6 meses para o vencimento do termo de ajustamento de conduta firmado pela Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, com órgãos ambientais estaduais e o Ministério Público Federal, a empresa apresentou metas para serem atingidas até o ano de 2026. A apresentação foi feita na noite de segunda-feira por 3 diretores no Hotel Bela Vista, que também é propriedade do Grupo CSN. Entre os anúncios, reformas e trocas de equipamentos da usina Presidente Vargas, que fica em Volta Redonda, que também é alvo de denúncias de poluição ambiental e precariedade nas principais áreas de trabalho. Além disso, a direção da CSN anunciou ainda que serão investidos mais de 2 bilhões de reais, sendo que parte desses recursos já estariam sendo aplicados. Com isso, de acordo com a empresa, até 2026 serão gerados em torno de 5 mil novos empregos na usina. É com você. Obrigado pelas informações, Ana. Bom trabalho para você aí e toda a equipe do Correio Sul Fluminense. A gente sai de Volta Redonda e vai a Brasília conversar com o nosso repórter, o Rodolfo Lago, que vai trazer informações também para a gente ao vivo sobre uma nova pesquisa que avaliou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Rodolfo Lago tem os dados para a gente a respeito dessa pesquisa, que foi divulgado também nessa semana, e vai trazer então para a gente, a princípio, Rodolfo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, o índice de aprovação, ele aumentou, ele diminuiu? Quais foram os dados obtidos por essa pesquisa? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Richard. Muito obrigado aí a todos aí que assistem a gente, né? Pois então, foi divulgada hoje pela manhã essa pesquisa do Poder Data, né? Que mostra aí um pequeno avanço, Richard, na aprovação do governo Lula, uma coisa pequena, discreta, mas enfim, que no final das contas dá para o governo comemorar, porque a pesquisa com relação à rodada anterior mostra uma aprovação de 3 pontos percentuais a mais, ou seja, acima da margem de erro com relação à rodada anterior. A aprovação do governo subiu de 46% para 49%, então 1 ponto acima da margem de erro. E houve uma oscilação negativa, essa dentro da margem de erro, na desaprovação, que caiu de 43%, para 42%. Então, no fim das contas, é algo a se comemorar. Eu conversei com um cientista político, agora pela manhã, André César, que tem uma visão semelhante, concorda com essa visão de que nesse ambiente de intensa polarização política, né, uma melhora dessa, ainda que discreta, ainda que pequena, é uma coisa aí que o governo possa comemorar. Agora, a pesquisa segue apontando, Richard, isso é importante que se diga, que essa polarização política ainda continua muito forte, né? Porque se você tem 46% de aprovação, 42% de desaprovação, você mostra que o país ainda está muito dividido e que caminha para as eleições municipais aí em outubro nessa divisão. Vamos ver aí quem, nessa queda de braço, consegue ganhar o páreo, né? Aí só completando aqui, Richard, esse raciocínio, todo esse esforço, quer dizer, se ele vai se repetir em rodadas posteriores da pesquisa, se o governo vai melhorando ou não vai melhorando a sua aprovação, isso vai depender da sensação que o brasileiro tiver de que as coisas estão boas para ele, né? Então, nesse sentido, é bom a gente ficar atento aí do que vai acontecer mais para o final da tarde, que é a reunião do Conselho de Política Monetária, o Copom, que deverá reduzir em mais 0,5 ponto percentual a taxa de juros, né, que é praticada pelo mercado. Isso é um sinal também, pode ser um sinal bom, pode ser uma boa notícia. O Copom vem reduzindo essa taxa de juros a cada mês em 0,5%, e isso na prática significa o seguinte: quando você faz uma compra com cartão de crédito, faz uma prestação e paga menos juro, isso daí aumenta o seu poder de consumo, né? Indica também que o Banco Central está achando que não precisa botar essas taxas de juros tão altas porque a inflação está controlada, isso também pesa no bolso do brasileiro, né? Então, quer dizer, é uma boa notícia que a expectativa a gente vai ter mais para o fim do dia hoje, né? Então, é a construção dessas boas notícias que deverá fazer ou não a popularidade do governo melhorar ou não, né, daqui até outubro, quando vai haver eleição. Com certeza, Rodolfo. Agora aproveito para te perguntar, essa pesquisa, esse novo percentual, ele também pode estar atrelado até essa própria relação do presidente com o Congresso Nacional, devido até à aprovação ali de alguns projetos e também de leis? É possível, pode ser, né? Embora talvez, né, essa já não seja uma memória tão recente, né, Richard? Então vamos
Vamos levar em conta, né, enfim, que as maiores aprovações aconteceram ali no primeiro semestre, mas houve aprovações também importantes no segundo semestre, especialmente a reforma tributária, né? Mas agora, nesse momento, o Congresso está em recesso. Agora, o clima, nesse momento, não está sendo dos melhores, né? Acabou não havendo aquela reunião de líderes que estava marcada para segunda-feira, ela vai acontecer na semana que vem, mas hoje o que se sabe aqui é que os deputados e senadores andam meio às turras com o presidente Lula por conta do veto na aprovação do orçamento aos 5,6 bilhões de recursos das emendas orçamentárias que ele cortou. Isso deve ter alguma reação na semana que vem, e, enfim, se acontecer essa relação, essas relações podem começar aí o ano legislativo, que começa agora na semana que vem, em fevereiro, né, com essa relação não tão boa assim. Tá certo, Rodolfo. Obrigado pelas informações aí de Brasília, trazendo então essa pesquisa. Vale até lembrar, né, Rodolfo, para quem está nos acompanhando também aqui no Correio Petropolitano Debate, apesar desse aumento pequeno aí em relação ao último levantamento, quando a gente analisa, né, o histórico de pesquisas desde que assumiu então a presidência da República mais uma vez, esse índice ainda apresenta queda quando comparado ao primeiro levantamento realizado lá no início de 2023. Sem dúvida. O governo ainda tem que remar aí, né? Se a gente tomar aí como teto a própria eleição, né, de outubro do ano passado, o Lula ali teve 51% dos votos, né? Então, por exemplo, então ele não chegou lá. Esse continua sendo o teto dele, né? 49% é menos do que ele obteve na eleição. Então ainda vai ter que remar um bocado aí. Tá certo. Rodolfo, obrigado pelas informações. Um ótimo trabalho aí para vocês em Brasília. Obrigado, Richard. Muito obrigado sempre aí pela audiência e pela oportunidade aí. Rodolfo Lago conversando com a gente ao vivo de Brasília. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, você não saia daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike,
Jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase.
Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista ao vivo aqui comigo no Correio Petropolitano Debate. Nós temos Kleber Ferreira, ele que é chefe da unidade de conservação da Rebio Araras e também do Monumento Maria Comprida. E vai falar justamente com a gente sobre esse tema e também sobre a preservação do meio ambiente, fauna, flora, enfim. Kleber, primeiramente, obrigado pela presença, muito bom ter você aqui com a gente para falar sobre esse tema. Petrópolis que tem, digamos assim, até uma grande área de proteção ambiental. Petrópolis vive num espaço em que temos uma enorme quantidade de fauna, de flora, de espécies. E eu queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre a Maria Comprida, o Monumento à Maria Comprida. Me surgiu uma dúvida, até mesmo na hora do momento da preparação aqui para a entrevista, para falar sobre questões legislativas em relação à Lei 9.756, que foi aprovada na Alerj. Eu acho que é isso que torna hoje ela como um monumento, é isso? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Exato, Richard. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É muito importante para o INEA, para o órgão ambiental estadual, ter essa interlocução com a população e com a grande mídia. O Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, ele foi criado via decreto, através de um estudo técnico, onde evidenciou todas as belezas naturais que existem naquela região, toda a riqueza de fauna, toda a riqueza de flora, o que justificou a criação dessa unidade de conservação. A gente já fez um pouco mais de um ano de unidade, estamos aí na implementação dela agora. Perfeito. Agora, como que está sendo, então, essa preparação? Porque a gente sabe que é um grande desafio, justamente quando a gente pega esse momento mais delicado que a gente acabou de passar, de seca, de poucas chuvas, e para você conseguir preservar, cuidar, é uma tarefa um tanto quanto difícil, né? Richard, é difícil e eu diria também que é uma tarefa conjunta. O órgão ambiental ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa muito da ajuda da população. Eu sempre falo isso, é interessante que a população nos veja como parceiros e queira colaborar também. A gente está na fase agora de implementação dessa unidade. A gente está na fase final de conclusão do conselho consultivo dessa unidade. São as pessoas que vivem nessa região e têm notório conhecimento do que seria interessante que a gente possa aplicar lá enquanto política pública ambiental. Então a gente está numa tomada muito grande agora, não só da criação desse conselho consultivo, mas inclusive dos projetos de pesquisa científica que vão fazer com que a gente conheça ainda mais aquele território. Perfeito. Sobre esse conselho, são quantas vagas? O conselho ele ainda não está fechado, mas são um pouco mais de 20 vagas. Então, são um pouco mais de 20 instituições, públicas e privadas, diversos setores da sociedade, tanto instituição de ensino, quanto instituições de pesquisa, quanto associações de moradores. Então, tem uma diversidade muito grande, até para que a gente consiga ouvir uma diversidade maior de opiniões, de informações. Perfeito. Kleber, falando agora um pouquinho sobre a área, são quantos hectares? Já existe uma ideia do tamanho que tem o monumento? Sim, Richard, são quase 8.000 hectares, é uma área bem grande, bem vasta, repleta de muita água, cachoeira, áreas mais montanhosas, tanto que a classificação é um monumento natural, né? Mas são mais de 8.000, são quase 8.000 hectares, uma área bem vasta. E em relação à vegetação, tipos de plantas, existe uma característica dessa região? Uma característica é a diversidade do tipo de planta e também a diversidade do tipo de fauna. A gente tem áreas mais baixas e áreas mais altas. E isso determina qual tipo de planta, qual tipo de mamífero que a gente vai ter, por exemplo. Então, é bem típico da Mata Atlântica, né? É uma dádiva que a gente tem, não só em Petrópolis, mas boa parte das outras unidades de conservação. A diversidade de animais e a diversidade de plantas que a gente tem lá. É incrível. Ou seja, vamos dizer, por exemplo, parte mais baixa, vamos ter ali animais como, por exemplo, onça, um determinado tipo de raposa, animais mais terrestres. A parte mais alta, aves, seria basicamente isso? Ou dá para variar? Dá para variar. Isso é muito curioso, né? Através da pesquisa científica, a gente começa a conhecer um pouco melhor o território. E a gente começa a ver mamíferos, por exemplo, que habitam essas áreas mais baixas. E a gente tem outros mamíferos que só habitam as áreas mais altas. Isso repete também para as aves. A gente tem aves que só frequentam altitudes menores, como no Monumento Maria Comprida, por exemplo, a gente tem espécies de aves ameaçadas, endêmicas, ou seja, aves que só existem naquela região, que só frequentam altitudes mais altas. Então, são os picos das montanhas. Agora, falando um pouquinho justamente sobre conservação, você comentou agora que existe uma espécie específica que atua somente naquela região.
como é o cuidado justamente para manter aquela espécie bem saudável e, consequentemente, também esse habitat dela. Perfeito, Richard. Então, o grande papel da unidade de conservação é justamente como a palavra diz, é conservar. Então, o que a gente faz é monitorar as áreas para que a gente tenha certeza que elas não estão sendo invadidas, que a lei está sendo cumprida, que os indivíduos vegetativos, né, que as plantas não estão sendo coletadas. Vale a pena deixar esse recado, eu sei que é uma prática comum, as pessoas já têm o costume de ir numa área verde e retirar uma planta de lá, só que elas esquecem muitas vezes que aquela planta é um abrigo de algum inseto, por exemplo, é o alimento de alguma ave. Então a gente faz todo esse trabalho de monitoramento e fiscalização para que a área continue sendo preservada e conservada. Esse monitoramento é feito por câmeras, visita ao local, como que funciona? São várias tipologias de monitoramento. A gente tem um monitoramento, por exemplo, de ronda, né? Então a gente vai de carro rondando áreas específicas. A gente tem um monitoramento de drone. Então a gente consegue também fazer o uso do drone para identificar áreas que a gente já tem um acesso mais difícil. A gente tem monitoramento via satélite, onde a gente consegue quantificar a quantidade, uma árvore que foi extraída a gente consegue identificar. E aí depois a gente vai lá para fazer a fiscalização, para ver se essa árvore extraída tinha autorização ou não, para que a pessoa seja responsabilizada caso ela não tenha autorização disso. Falando agora, voltando um pouquinho mais sobre os desafios justamente de preservar um local como esse e desse tamanho, Kleber, como que está essa situação, a questão agora relacionada ao incêndio? A gente acompanhou durante toda a semana, o fim de semana. Infelizmente, é algo que preocupa muito os órgãos ambientais e também ONGs, enfim, que atuam nessa pauta, né? Sim, eu costumo dizer que eu acho que é a dor que mais aflige a nossa unidade de conservação e boa parte das outras unidades também. A gente, no domingo passado, domingo retrasado, a gente teve um episódio de um balão, onde a nossa equipe conseguiu apreender o balão e também apreender 5 pessoas que estavam tentando recuperar esse artefato. Se a gente não tivesse, em parceria da Polícia Militar, feita essa ação rápida, possivelmente esse balão poderia gerar um incêndio e ter uma proporção bem maior do que a gente teve. Esse balão, domingo cedo, a gente conseguiu resolver. Domingo à noite caiu um outro, provavelmente é o que a gente acredita, que tenha sido um balão, essa questão desse último episódio. Até o sábado a gente ainda tinha, então, ou seja, foram 6 dias de incêndio, 6 dias de combate ao incêndio florestal, onde a gente, somente no sábado e domingo, que a gente conseguiu rodar toda a área e fazer o rescaldo, né, que é onde a gente identifica as toras, né, que ainda estão incandescentes, que a gente consiga umidificá-las para que elas não dêem um start, né, para que aquele fogo não tenha nenhum tipo de reignição. Perfeito, ou seja, um trabalho extenso que envolve também outros órgãos e pela uma questão que a gente já tanto comentou. Primeiro, soltar balão é crime, quantas vezes já falamos sobre isso, e falta um pouco da consciência, infelizmente, né, da educação, do cuidado com o meio ambiente quando se solta um balão, porque a gente sabe o risco que é e a consequência que o balão tem. Né? Pois é, e é um risco óbvio. Ele tem fogo, ele não tem direcionamento, né? Então, ou seja, quem determina onde o balão vai cair é o vento. Muitas vezes esses baloeiros eles não têm a menor condição de entender por onde esse balão vai cair. Eles acabam pegando o carro e seguindo, né? Esse episódio, por exemplo, a gente já prendeu essas 5 pessoas porque elas foram no carro até lá buscar. Então, fica esse aviso para a população, principalmente não soltem balões e, mais ainda, denuncie quem está soltando. Denuncie até para que a gente possa corrigi-los, para que a gente possa tomar realmente alguma providência. Kleber, falando um pouquinho sobre incêndio, a gente sabe, aconteceu um incêndio. Quanto tempo leva para essa região voltar a crescer, vamos dizer assim, recuperar o que foi perdido? Então, Richard, a recuperação ela é praticamente impossível. Isso realmente é muito triste. A gente nunca mais vai ter aquela área como ela era. A regeneração, né, a gente recuperar, a gente replantar, isso dura décadas. Dura muito tempo, realmente demora. Então, a gente tem todo um papel de primeiro limpar aquela área, depois recuperar através de reflorestamentos, e aí depois fazer trabalhos talvez até de reintrodução de espécies para fazer com que os indivíduos possam voltar para aquele ambiente possa voltar a ser seguro, né? Porque agora não tem mais água, não tem mais um ar de qualidade, não tem mais um alimento, né? Uma área que está muito degradada e que até a árvore tem dificuldade de crescer ali novamente. A própria terra também sofre alguns impactos por conta do incêndio e isso, lógico, vai impactar consequentemente também para a flora. Falando ainda sobre esses incêndios dessa última semana, Kleber, existe uma estimativa se algumas espécies foram atingidas? Vocês chegaram a encontrar, infelizmente, algumas espécies mortas no local? Sim, tanto de fauna quanto de flora, tanto árvore ameaçada de extinção, a gente viu ela queimada, isso é muito triste, não só para mim, mas para toda a minha equipe. A gente acaba evidenciando muitos animais mortos também.
uma cena muito característica desses ambientes, as pessoas muitas vezes não se atentam, é que quando uma área começa a pegar fogo, a gente vê muita ave de rapina sobrevoando. E as pessoas não associam, os animais eles ficam tão desesperados para fugir daquele fogo, que eles se esquecem até de se proteger. Para se proteger do fogo, eles esquecem das aves de rapina. Então elas ficam ali sobrevoando para poder fazer toda a coleta desses animais. Então, isso é muito triste. Kleber, falando sobre esses animais, por exemplo, a gente sabe que o combate às chamas é até muito perigoso e é preciso que os órgãos competentes façam esse trabalho. Mas a gente chegou até a receber aqui na nossa emissora justamente pessoas tentando combater esse fogo. Isso não é recomendado, né? Isso é um risco para a população. É um risco muito grande. Algumas pessoas, através de brigadas voluntárias, elas já foram capacitadas. Inclusive, é um passo que a gente está fazendo. A gente está começando a montar uma estratégia para identificar essas brigadas voluntárias para que eles possam ser primeiros capacitados. Então, após uma capacitação dada por nós, eles vão estar disponíveis para efetuar o combate em parceria com a gente. Nunca fazer isso sozinho, até porque não tem a técnica, não teve o treinamento. Sempre entre em contato com a instituição, para que a instituição, quando chegar até o local, a gente vai dizer o que pode ser apoiado. Muitas vezes o apoio que a gente precisa não é nem um combate ao incêndio. É uma água que a pessoa pode servir, é um alimento que ela pode ajudar, é um local, é uma informação que a gente precisa. Então ela ajuda muito mais do que entrando para combater um incêndio florestal e possivelmente até se acidentando e sendo mais um problema para a gente resolver. Em relação a esses animais que são feridos durante esses incêndios, nesses casos, quando a equipe, por exemplo, encontra, eles são encaminhados para algum local, como que funciona esse procedimento? A gente tem uma parceria com um médico veterinário especializado em animais silvestres. Então, esses animais, quando eles são acometidos pelo fogo, por atropelamento ou até por ataque de animal doméstico, a gente leva até esse profissional, ele dá todos os cuidados e, mediante possibilidade, a gente reabilita para a soltura. Então, a gente está com todo um programa agora de reabilitação dentro da unidade de conservação, onde esse animal aprende a voar, ele aprende a caçar, ele aprende a se proteger, para que ele possa ser solto na vida livre com uma qualidade suficiente. Ou seja, a gente vê os impactos, né, a longo prazo que são, infelizmente, quando ocorre, por exemplo, um incêndio florestal. Kleber, falando um pouquinho agora, vamos mudar um pouco o viés da nossa entrevista. Existem também campanhas que estão sendo realizadas pelas equipes. Queria que você falasse um pouquinho, porque uma começa hoje, não é isso mesmo? Isso. Hoje começou a nossa Semana da Flora. É uma semana que está durando, uma capacitação que está durando 4 dias na temática da flora. Então a gente está trazendo especialistas de São Paulo, do sul do país, para poder falar não só para servidores públicos, entes municipais, estaduais, federais, mas até para a sociedade civil, do tamanho da riqueza que é essa nossa flora aqui da região. A gente tem muito essa máxima, né, de que a gente tem que conhecer para preservar. Então a gente tem esse objetivo de capacitar as pessoas que trabalham com essa temática, mas também capacitar as pessoas que vivem nesses locais ao lado da unidade de conservação, para que elas possam identificar os problemas e até nos comunicar também. Perfeito. Queria que você falasse um pouquinho também para a gente, Kleber, justamente sobre essa questão, como que, por exemplo, a população, de modo geral, pode conhecer um pouco mais sobre a área em que vive. Maravilha. O contato com qualquer unidade de conservação, seja ela municipal, federal ou estadual, ela é extremamente necessária para a população. Procure o órgão ambiental, manifeste as suas dúvidas, manifeste os seus interesses, inclusive de voluntariado. A gente tem programa de voluntariado, a gente tem programa de estágio. Muitas vezes a gente não tem a quantidade de gente suficiente para fazer um grande reflorestamento, por exemplo. Então, quando a gente tem contato com a população nos acessa, a gente consegue introduzir eles nessas atividades. Eu sempre recomendo para nos buscar nas redes sociais. O Instagram acaba sendo um meio de comunicação mais fácil. Lá tem o nosso Instagram, lá tem o nosso WhatsApp, o nosso número fixo, inclusive, para atendimento para qualquer necessidade. Caso o munícipe nos procure para alguma necessidade que não é de nossa competência, pelo menos a gente consegue dar a instrução correta e encaminhar ele da melhor forma. Perfeito. Ainda sobre o monumento, Kleber, queria que você falasse, existe já, quais são os próximos passos, como que está sendo esse processo, né? O monumento foi criado, como a gente comentou no início da entrevista, tem basicamente 1 ano, tem muita coisa ainda pela frente, quais são os projetos futuros? Maravilha. A gente está com vários projetos. Esses projetos eles variam entre pesquisa científica, para que a gente conheça um pouco mais daquelas plantas. Quem sabe a gente não encontra alguma planta com fim medicinal que pode trazer até a cura de alguma doença. A gente tem algumas pesquisas também voltadas para a fauna. Quem sabe a gente não consiga identificar até algum animal que ainda não foi descoberto. A gente tem uma área muito vasta, né? A gente tem uma área que ainda não foi tão bem pesquisada como poderia. Saindo da pesquisa científica, a gente entra na temática de educação ambiental. Então a gente tem feito muita educação ambiental, tanto recebemos alunos das regiões dentro da unidade da Reserva Biológica Estadual de Araras,
como a gente também pode ir até a instituição de ensino. Dar educação ambiental não só para as crianças, mas também para os professores. Aquelas pessoas que querem se capacitar e ter um entendimento maior sobre o meio ambiente, né? Aquela questão de capacitar os capacitadores, né? Então, saindo da pesquisa científica da educação ambiental, a gente vai ter uma grande intervenção, que a gente ainda vai apresentar agora para a sociedade, que vai ser lá no Poço da Rocinha. Vai ter um grande ordenamento, vai ter uma qualidade melhor para que as pessoas possam descer, vai ter acesso a cadeirante, vai ter banheiro público. Isso está sendo feito em parceria com a iniciativa privada, com o ente municipal, né, com a Prefeitura de Petrópolis, um grande parceiro. Então tem muita novidade que a gente ainda vai trazer para a sociedade. Maravilha. Você tocou num ponto que é importante, Kleber. Não só os órgãos, seja ele independentemente da esfera, a população, mas que as empresas também estejam conectadas, digamos assim, com essa pauta, com esse tema, justamente porque a gente sabe que também estão atreladas nesse meio. Né? Isso. A gente tem feito muito agora um termo de cooperação técnica. O que é esse termo? A iniciativa privada, ela tem a intenção de investir em alguma área de meio ambiente que ela não consiga talvez investir dentro da empresa. Ela quer fazer algum reflorestamento. Ela faz isso através de uma cooperação com o Estado. Então, ela vai fornecer, por exemplo, as mudas que a gente vai reflorestar e recompor, por exemplo, essa área queimada. Então, a gente pode fazer esse termo de cooperação técnica. A iniciativa privada, em nenhum momento, ela entrega dinheiro para o Estado. É sempre bom deixar isso muito claro. A única coisa que a gente aceita é produto ou serviço. Então, através da iniciativa privada, a gente tem o objetivo de fazer muito mais do que a gente já fez antes. Sobre a questão dos projetos, iniciação científica, eles são realizados por licitação, como que funciona também? Não, toda pesquisa científica ela só pode ser realizada através de instituição de ensino. Então, qualquer instituição de ensino, ela pode demandar a necessidade da pesquisa para o INEA e, mediante uma série de documentações que ela vai entregar, o INEA vai deliberar, né, quanto a uma aprovação ou não. E aí ela vai ter liberação para poder adentrar as unidades de conservação e desenvolver os projetos de pesquisa. Maravilha, perdão, eu falei até licitação, mas seria edital, é o nome correto. No caso, licitação é para você entregar um serviço de forma privada e não é basicamente isso o que esses projetos fazem. Kleber, a gente está abordando aqui diversas questões relacionadas a esse monumento e também Biararas, que acaba, né, você também é o chefe da unidade. Já existe, pelo menos nesse primeiro ano, o que vocês já coletaram de informação dessa região? Olha, Richard, muitas informações a gente acaba não podendo falar, mas até uma informação muito curiosa. Por exemplo, a gente identificou uma área de cerca de 800 metros de distância, uma área relativamente curta, com mais de 20 espécies de planta endêmicas ameaçadas de extinção. Então, assim, a gente tem um ambiente muito rico, a gente tem um território muito protegido. Então, a gente tem feito descobertas que estão impressionando, inclusive, o mercado, né? o meio acadêmico, né? Que não sabia da riqueza desse ambiente. A gente vai inaugurar agora lá a Casa do Pesquisador. Então, a gente vai ter uma casa dentro da unidade de conservação para que qualquer pesquisador do país ou até fora do país possa vir para a unidade, se hospedar lá e desenvolver as pesquisas de uma forma um pouco mais calma, mais tranquila, pesquisa que demora um pouco mais. Quando que é essa inauguração? Essa dá para falar? Acho que março. A gente ainda não tem essa data definida, mas provavelmente março agora do próximo ano. Perfeito. Kleber, alguma outra informação importante que talvez a gente não tenha comentado que você gostaria de ressaltar? Richard, eu acho que o mais importante é que as pessoas sempre entrem em contato com a gente. Quer construir e não sabe se pode, entre em contato com a instituição, o INEA ou com a prefeitura. Quer fazer um corte de uma árvore, quer fazer uma poda, pergunte antes. A gente acaba tendo um trabalho muito grande de fiscalização e acaba muitas vezes multando a pessoa que faz errado. Só que se antes ela viesse até a gente e solicitasse uma instrução, a gente está ali para isso. A gente é muito mais que um órgão punitivo, a gente está ali principalmente para dar uma orientação. Então, acho que o que eu gostaria que ficasse essa mensagem. Entre em contato com a gente, qualquer dúvida a gente está à disposição, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp da unidade, seja pelo e-mail, né? Só mandar uma mensagem que a gente está disponível. Perfeito, Kleber. Obrigado pela presença aqui com a gente, por esclarecer, falar um pouquinho, tirar as dúvidas sobre essa região. É claro, sobre os cuidados, preservação, enfim, que é sempre muito importante. E o planeta já está mostrando aí os indícios que a gente tem que se atentar. Maravilha. E fique atento às nossas redes sociais. Em breve a gente vai ter a Semana de Educação Ambiental e o Vem Orquidar. Vai ser um evento lindo, onde a gente vai apresentar uma série de coleções de orquídeas e bromélias aqui da Serra de Araras. Maravilha. Então, já fica aí acompanhando lá nas redes sociais. Obrigado mais uma vez, Kleber. Obrigado, Richard. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você sempre nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê.
A TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem que ser direto.